Olá, como vai você? Bom dia, tudo bem? A partir de agora começa o Café Apologético com Jefferson Noronha. O Café Apologético que toda quarta-feira passa nas redes sociais. É carregado no meu canal no YouTube, aí ele sai de lá em conexão já direto com as redes sociais. E você, meu amigo, você, minha amiga, é meu convidado especial. Primeiro, está participando do meu canal no YouTube, o Noronha Pesquisador, e toda quarta-feira você tem a minha companhia aí. Eu estou aqui, você está aí do outro lado, né? Você, meu amigo, trabalhador que está na sociedade, está no trabalho, você é minha amiga, dona de casa, você é minha amiga que está aí trabalhando, está no trânsito, aonde você estiver. Se você puder me dar um tempinho só, mais ou menos de uns entre 10 e 15 minutos, você vai ser ricamente abençoado com conhecimento teológico e filosófico. Hoje nós vamos estar abordando o ateísmo. O ateísmo que está aí é uma cosmovisão, é um sistema de crença, né? E nós temos que aprender sobre ele, porque estamos recebendo todo tipo de informação no sistema de ensino, pela internet, né? Pelas mídias sociais, e devemos saber qual é de fato o conhecimento a respeito. As pessoas não acreditam em Deus, né? Tem pessoas que não acreditam em Deus. No caso aqui é o ateu e o agnóstico, que fica no meio termo, né? O agnóstico que ele fica na dúvida, ele não tem a certeza que Deus não existe. De acordo com o apologista e escritor Norman Geisler, as três maiores cosmovisões existentes são o ateísmo, Deus não existe, o panteísmo, Deus é tudo e tudo é Deus, e o teísmo, Deus fez tudo. A religião que tá no panteísmo é o Zen budismo, a nova era e também o hinduísmo. No teísmo é o judaísmo e o cristianismo. E no ateísmo, que nós vamos abordar hoje no assunto, né, no tema, é o humanismo secular. Qualquer cosmovisão exige fé. Por quê? Porque o homem acredita, assim como o homem acredita que Deus existe, que é o caso do teísmo cristão, é o caso do ateu. O ateu acredita também que Deus não existe. Ele acredita. E toda forma de ensino, de conhecimento, exige que a pessoa acredite. É um ato de fé. Hoje vamos falar do ateísmo e dos três maiores ateus do momento, falado e ensinado no sistema de ensino, que são Karl Marx, Freud e Nietzsche. Existem muitos ateus, né? Toda a história aí, passada, atual, mas esses três eu resolvi falar sobre eles, nada contra, né? Muito pelo contrário, né? São homens que influenciaram multidões aí. Mas qualquer livro, metodologia, sistema de crença que a gente quer aprender, que a gente está aprendendo, que a gente já sabe, a gente tem que conhecer a fonte. Eu sempre falo para as pessoas que vão entrar numa religião, como palestrante cristão, uma religião é que nem um barco. Então a gente deve saber de que porto saiu, né? Qual foi a ideia central, qual foi o pensador, o filósofo, o profeta, o pastor, ancião, que começou essa ideia. Então a gente tem que estudar, pesquisar, voltar na história, descobrir a história através de pesquisa e de estudo, para saber de que porto saiu esse barco, porque nós vemos em toda a história quantas religiões aí deixando a desejar, né? Muito controladora de mente, dominando as pessoas, e o ser humano é livre pensador. Então, às vezes, nós estamos dentro de um barco que é uma religião, um sistema de crença, um sistema de ensino, e esse barco é furado. Então, vamos prestar atenção. É uma videoaula muito boa com o Jefferson Noronha, e eu peço que você acompanhe. Em que acredita os ateus? Em que acreditam os ateístas, né? O ateísmo acredita que não existe Deus nenhum, seja no próprio universo, seja além dele. O universo ou cosmo é tudo que existe ou existirá. Ele é autossustentável. Entre os mais famosos ateus estão Karl Marx, Nietzsche e Freud.
Seus escritos tiveram tremenda influência sobre o mundo. Esses homens expressaram suas ideias de modos diferentes, mas todos sustentaram a convicção básica de que Deus não existe. Entre os principais ensinos do ateísmo estão, preste atenção, Deus não existe, o universo é eterno, humanidade, origem, evoluímos, somos compostos de moléculas e não somos imortais. Humanidade, destino, não temos nenhum destino eterno e seremos aniquilados. Mal, origem, é real, causado pela ignorância humana. Mal, destino, pode ser derrotado pelo homem por meio da educação. Ética, base, é criada pela humanidade e fundamentada na própria humanidade. Ética, natureza, é relativa, determinada pela situação. Então, essa é a visão de mundo do ateísmo, do ateu, aquele que é ateu praticante, que não acredita em Deus de forma nenhuma. Em que eles acreditam? Eles acreditam que Deus não existe e que o universo é eterno. Esse é um resumo, é uma síntese da cosmovisão ateísta. E os três principais ateus, igual eu falei aqui, entre os mais famosos ateus estão Karl Marx, o filósofo, Nietzsche, o filósofo, e Freud, que é o pai da psicanálise também. Seus escritos tiveram tremenda influência sobre o mundo. Esses homens expressaram suas ideias de modos diferentes, mas todos eles sustentaram a convicção básica de que Deus não existe. Vamos ler aqui o que Karl Marx falou. Karl Marx afirmou que alguém que acredita em Deus deve ter um distúrbio mental, que invalidou a sua capacidade de pensar. Freud escreveu que uma pessoa que acredita em um Deus criador é delirante e agarra-se a essas crenças devido ao fator chamado desejo de realização, que produz o que Freud considerava uma posição injustificável. O filósofo Nietzsche disse, sem rodeios, que a fé equivale a não querer conhecer a verdade. As vozes destas três figuras históricas, juntamente com outros, são agora simplesmente repetidas por uma nova geração de ateus que afirma que a crença em Deus é intelectualmente injustificável. É a crença em Deus uma posição racionalmente inaceitável de se manter? É uma pergunta. Existe um argumento lógico e sensato a favor da existência de Deus? É outra pergunta. Além de citar a Bíblia, pode-se fazer um caso a favor da sua existência que refute as posições de ambos, os ateus antigos e novos, e que realmente justifique acreditar em um Criador? É uma pergunta também. A resposta é sim, pode. Além disso, e demonstrar a validade de um argumento para a existência de Deus, mostra como o ateísmo é de fato intelectualmente fraco. Argumentar a existência de Deus torna necessário fazer as perguntas certas logo no início. Começamos com a pergunta metafísica mais básica. Por que temos algo ao invés do nada? É uma pergunta. Esta é a questão básica da existência. Por que estamos aqui? Por que a Terra está aqui? Por que o universo existe ao invés do nada? É outra pergunta. Ao comentar sobre este ponto, um teólogo disse, em certo sentido, o homem não faz as perguntas sobre Deus. Sua própria existência é que as provoca. Nós vemos a frase do salmista no Salmo 19, versículo 1, Davi falando, né? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, em certo sentido, o homem não faz perguntas sobre Deus. A existência de Deus é que as provoca. Ou seja, o salmista, quando ele falou isso, ele estava falando, por trás dessa grandeza, dessa majestade, dessa coisa bela, linda e maravilhosa, que é o universo, que é o espaço, que é os planetas, existe uma mente inteligente, existe um designer inteligente. Ontem eu estava postando, eu sempre posto nas redes sociais, eu postei a oração do ateu, né? Um homem aberto, com os braços abertos, fazendo uma posição de oração, e daí ele estava falando na oração, obrigado, nada, por tudo. Porque realmente é uma coisa para mim, que sou cristão, tenho pensamento cristão, né? A maneira minha de pensar e de acreditar não condiz com o que o ateu ensina e acredita. Eu respeito os ateus, respeito o ateísmo, mas na minha lógica, como teólogo cristão,
Então, para todo efeito existe uma causa. E é o que vamos ver aqui, né? O salmista, quando ele declara que os céus, a manifestação dessa obra maravilhosa de toda a criação da natureza, tem uma mente inteligente. Aceitar a existência de um Criador é um ato racional, causa e efeito, método científico, ou seja, ciência. Aceitar quem é o Criador, aí é um ato de fé, religião. Então nós temos que dar uma parada para pensar, né? Porque a gente fala tanta coisa, será que o que a gente está falando tem lógica? Eu tenho que parar, pensar, meditar, refletir, né? Não existe a pessoa que é um vazio existencial. Como eu falei aqui, o homem acredita. Ele acredita, tem pessoa que acredita até se tomar urina, que a gente expele, né, que é excremento, sai do corpo, acredita que se tomar urina vai curar. Então o homem acredita em vampiros, o homem acredita em lobisomem, o homem acredita em saci pererê, o homem acredita em chupacabra, o ser humano acredita, eu acredito em Jesus, né? Eu acredito na palavra de Deus. O ateu, ele acredita que Deus não existe. Para ele, Deus não existe. Mas, detalhe, ele acredita. Então, ele está entregue a um sistema de pensamento, a um sistema de crença que se chama uma visão de mundo. Se chama o ateísmo. Então, deixa eu repetir aqui, porque eles falam que é intelectualmente injustificável a crença num Deus. Aceitar a existência de um Criador é um ato racional, causa e efeito. Método científico, ciência. Aceitar quem é o Criador é um ato de fé e religião. Ninguém é um vazio existencial. Todos nós temos valores impregnados dentro de nós. Eu vou ler aqui num livro, vou mostrar para você um livro bom, até vou recomendar ele. O autor é xará meu aqui, ó, Jefferson Magno Costa. E o nome do livro é Provas da Existência de Deus, um livro que traz muito assunto interessante, né, aqui no índice, muito bom, fala sobre o homem à procura do Criador, fala sobre a existência de Deus testemunhada pela criação, fala das marcas da perfeição de Deus, fala de Deus na consciência do ser humano, fala de um Deus em vários deuses, fala da negação da existência de Deus, que nós estamos falando hoje, né, fala por que os homens negam a existência de Deus, fala Deus segundo os filósofos e teólogos, Deus segundo os cientistas que confessaram a existência de Deus, como vamos ver daqui a pouco, né? Porque a gente viu três frases, três colocações de filósofos ateus que negam a existência de Deus, que é o Karl Marx, o Nietzsche e também o Freud. E a gente vai falar de alguns cientistas aqui que falaram, né? Principalmente Albert Einstein, né? Albert Einstein foi considerado o gênio do século XX. Um homem que fez tanto benefício para a humanidade através da ciência que reconheceu um design inteligente. Deixa eu ler, eu quero ler duas partes aqui desse livro. Você sabia que jamais foram encontrados povos ateus? Está escrito nesse livro aqui, ó. Eu até marquei ali, né? Jamais foram encontrados povos ateus. Todos os grandes estudiosos das religiões, em todos os tempos e entre todos os povos, confirmam que a crença na existência de Deus é universal. Nunca existiram povos ateus. O teólogo holandês C.P. Thiele, 1830 a 1902, no seu Manual de História Comparada das Antigas Religiões, diz que a afirmação de povos ou tribos sem religião repousa ou em observações inexatas ou em uma confusão de ideias. Nunca se encontrou tribo ou nação que não acreditasse em um ser superior, ou seja, em um designer, numa mente inteligente por trás de toda a criação. Eu queria dar uma palavra para o ateu agora, porque a gente vê na internet, nas redes sociais, muitos ateus, para mim menino, né? Que não respeita a crença dos outros. Como eu falei, eu sou teísta, cristão,
sou teólogo cristão, mas eu respeito o ateu, eu respeito as pessoas que pertencem ao panteísmo, ao paniteísmo, ao dualismo, etc, etc. Então a gente vê que tem muitos ateus que não respeitam. Brincadeira, sem escarnecer, sem atacar a pessoa, tudo bem, falar no campo das ideias. Mas os ateus não, os ateus querem ridicularizar. E eu tenho uma frase para o ateu, que eu estou falando muito hoje do ateísmo, né? Essa frase é do Philip Johnson. Eu, assim, discorri em cima dela, né? O ateu zomba e escarnece do cristão, o chamando de religioso. Ele deveria ler e estudar melhor sobre a sua cosmovisão, sobre sua visão de mundo, né? Seu sistema de crença, a caixa religiosa que ele está dentro. Pois ele também é um religioso, alienado, só está em caixa, ou seja, em bolha diferente. Quem falou isso, eu parafraseei aqui, foi o escritor Philip Johnson, que está no livro, na página 11 do livro Eu Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Ele diz assim: aquele que afirma ser cético em relação a um conjunto específico de crença é, na verdade, um verdadeiro crente em outro conjunto de crença. Philip Johnson. É o que estamos abordando aqui, eu estou fazendo essas colocações. Os café apologético para trás eu falei do panteísmo. Não no próximo, mas eu vou fazer também um vídeo falando sobre o teísmo, né? Os meus vídeos tratam de teologia, de filosofia, de apologética, e hoje eu falo bastante sobre o designer inteligente também, que é essa teoria de detectação. Mas é só entrar no meu canal, lá você vai ver que tem bastante pensamento teológico, filosófico a respeito de Deus, da criação, dos seres humanos, do planeta, dos sistemas de crença, de visão do mundo. Então o ateu ele precisa entender isso daí, né? A gente que estuda, que pesquisa, que está aí, e como eu falei, não existe o ser humano que é um vazio existencial. Nós recebemos já, a partir do nosso nascimento, quando nascemos nesse mundo, já estamos interpretando e recebemos toda a influência religiosa, filosófica, psicológica, né? Dos nossos familiares. As primeiras interpretação de mundo que a gente tem, conhecimento, que é os valores que a gente vai angariar em nossas vidas, vem através de nossos pais, da sociedade, do sistema de ensino que a gente é entregue. Então não existe a pessoa neutra. O ser humano acredita, como eu falei, acredita que se tomar urina é curado, acredita em Henri Cristo, acredita em chupacabra, acredita em Saci Pererê, etc, etc, etc. Então é muito importante a gente estar falando sobre isso, sobre o sistema de crença, falando sobre o ateísmo e falar sobre esses três, né? Esses três pensadores que têm influenciado. Eu leio Nietzsche, eu leio Freud, eu leio Marx, mas eu sei que eles são ateus, morreram ateus, querendo tirar da humanidade a ideia de um Deus criador. Eu queria ler aqui o que Albert Einstein fala, né, na página 179 desse livro aqui. Na página 179, o que Albert Einstein fala de um designer, né, de uma mente inteligente. Escute, são palavras de Albert Einstein, né, não precisa de falar das prerrogativas de Albert Einstein, né, cientista, etc, 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 né. Sem Deus, o universo não é satisfatoriamente explicável. Quando abro a porta de uma nova descoberta, já encontro Deus lá. Albert Einstein, cientista. Eu queria ler também, dentro da Bíblia Sagrada, deixa eu pegar o microfone aqui, falando do microfone. Eu queria ler o Salmo 19 e também queria ler Romanos, capítulo 1, versículo 20. A gente fala assim, fé e ciência não tem nada a ver, tem tudo a ver. Fé é o que está escrito na palavra de Deus e nós devemos acreditar, porque a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Vou ler aqui e já estou encerrando já esse café apologético de hoje, que eu falei sobre o ateísmo. O Salmo 19, versículo 1 diz assim, o salmista Davi falou, é muito importante a gente ler, né? Falar e mostrar onde está escrito, né? O Salmo 19, deixa eu procurar aqui, Salmo 19, versículo 1.
Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Quem falou isso foi Davi, o rei Davi, o rei de Israel. Um poeta, né, um escritor, um salmista. A gente vê o livro de Salmos, 150 salmos, a maioria dos salmos foi Davi quem escreveu. Então é um homem que tinha um gabarito elevado, foi rei de Israel, né? E falou, assim como o Nietzsche, o Freud falaram, o Marx falou, eu estou lendo aqui o que Albert Einstein falou de Deus. Eu li agora o que o rei Davi falou e eu vou ler agora o que o apóstolo Paulo também. O apóstolo Paulo dispensa comentário. Teólogo, filósofo, trouxe toda a doutrina do Novo Testamento, né, para a igreja a partir dos seus escritos. E no capítulo 1, versículo 20, veja o que ele fala sobre um designer, né, um Deus criador. Indo em contrapartida àquilo que Freud falou, aquilo que Nietzsche falou, e aquilo que Karl Marx falou. O Romanos capítulo 1, versículo 20 diz assim: pois os teus atributos invisíveis, seu eterno poder e divindade são vistos claramente, desde a criação do mundo, e percebidos mediante as coisas criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis. Qual homens? Karl Marx, Nietzsche e Freud são indesculpáveis. Não tem como eu olhar para a natureza, para o espaço, para os planetas e falar que veio tudo isso é obra do acaso. O Salmo 14, versículo 1, eu estou encerrando, diz assim no seu primeiro versículo: diz o nécio, diz o tolo no seu coração, não há Deus. Existe um Deus vivo e verdadeiro que criou todas as coisas. Esse Deus é o Deus bíblico. É o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus todo-poderoso, Deus maravilhoso e Deus salvador. Deus abençoe, fique com Deus, que Deus possa clarear melhor a sua mente, o seu intelecto, para que você possa entender, principalmente aquilo que você lê a respeito de Deus. Então eu sou cristão, eu acredito que Deus existe. Só que hoje eu falei sobre o ateísmo que são os ateus que confessam essa visão de mundo. Eles não acreditam em Deus. Vou repetir aqui. Em que acreditam os ateístas? Deus, para eles, não existe. O universo é eterno. O ateísmo acredita que não existe nenhum Deus, seja no próprio universo, seja além dele. O universo, o cosmos, é tudo que existe e existirá. Ele é autossustentável. Entre os mais famosos ateus estão Karl Marx, Nietzsche e Freud. E eu confronto as palavras desses três pensadores que eram ateu com aquilo que falou o salmista Davi, Albert Einstein e também o apóstolo Paulo. Deus abençoe, fique com Deus. Um beijo no coração do Jefferson Noronha.